Senador, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu vou perguntar objetivamente sobre a questão da Magnitsky. Na sexta-feira, o senhor deu uma declaração dizendo que seria um gesto gigantesco de Trump pela anistia. O Senado vai analisar esse assunto. Agora, é claro que isso trouxe um ingrediente a mais para a eleição do ano que vem, em que o senhor é pré-candidato, está explicando, inclusive, todas as razões para a presidência da República. Como é que o senhor avalia agora este momento do Supremo, que sim, que teve uma participação imensa na última eleição, o senhor sabe disso, e agora com esse recuo americano em relação a Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi presidente do TSE à época, em algum momento pode ter alguma influência nesse momento. Qual o peso dessa decisão americana na política brasileira, na sua opinião, e como é que o senhor vai lidar com esse tema? Olha, Piotr, mais uma vez, é um assunto que não estava no nosso controle. O papel do Eduardo lá era levar as informações, enfim, mostrar o que estava acontecendo aqui no Brasil. A inteligência americana é a melhor do mundo, eles sabem exatamente o que acontece aqui em tempo real, sabem fazer as suas análises de cenário e entenderam por bem sancionar naquele momento o Alexandre de Moraes. E a realidade, Piotr, é que ninguém sabe o que é que foi colocado na mesa nessa negociação, o que eu acho muito estranho, que se fosse algo bom para eleitoralmente, né, para a imagem do Lula, ele já teria dito, já teria falado, olha, foi isso aqui que foi o nosso acordo, é assim que a gente vai fazer, retirou o Magnitsky por causa disso. Então, na realidade, a gente tem que aguardar para fazer uma análise de qual vai ser o impacto disso, porque foi assim, o governo americano tirando praticamente tudo que tinha na mesa. Eu gostaria que eles tivessem tirado junto também as sobretaxas aos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos. O que eu achei mais sem lógica nisso tudo foi isso. Mas é um instrumento de negociação que ele tem usado com o mundo inteiro, as tarifas, né? E elas permaneceram. Quer dizer, agora a gente está no momento que estamos no escuro ainda, mas está no momento de o governo brasileiro fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, em qual nível qual o impacto disso, para que na sequência o governo americano volte a analisar a retirada dessas sobretaxas, que ainda tem sobre praticamente um pouquinho menos da metade dos produtos brasileiros, ainda estão com a sobretaxa de 40% nas exportações para os Estados Unidos. Então, de verdade, Piotr, a gente tem que aguardar. Tem que aguardar. Eu sei que houve um impacto eleitoral, isso foi explorado com as narrativas, dando uma sobrevida para o atual governo, que não tem nada de bom para apresentar, então ficava aqui com um discurso mentiroso de defesa da soberania, enquanto a nossa soberania é atacada a todo momento por narcoterroristas e o governo federal não faz absolutamente nada, ainda faz gestos para o lado ruim, ao dizer que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, quer dizer, votando contra o endurecimento de diversas medidas penais que foram apreciadas pelo Congresso, a base do governo votando contra o endurecimento dessa legislação penal. Então a gente vai ter que aguardar, porque agora eu acredito, eu acho que até a Ana tem uma análise mais perto da realidade do que eu tenho aqui, mas está no momento do Brasil fazer algum movimento. A gente tem que esperar qual vai ser esse movimento. E mais uma vez, se fosse bom eleitoralmente para o Lula, ele já teria dado publicidade para isso. Então vamos ver se vai ter coragem de dar esse passo e qual seria a reação do governo americano caso o governo brasileiro não cumpra com a sua parte nesse acordo, seja ele qual tenha sido. Senador, se me permite, quero mudar um pouquinho de assunto, antes de trazer a pergunta do Augusto, mas queria saber como está o estado de saúde do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor visitou Bolsonaro hoje na Superintendência da Polícia Federal. Parece que ele vai passar por uma perícia, né, que vai ser realizada por uma equipe médica da Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para verificar aí a necessidade de realização de uma nova cirurgia para retirada aí de uma hérnia, né? Então, queria ouvir como é que está a situação do seu pai nesse momento. Paulo, isso tudo é uma aberração que está acontecendo. O médico no país inteiro sempre teve autonomia, independência. Ele, na verdade, é a pessoa que pode falar se o seu paciente tem que fazer alguma cirurgia ou não. E o presidente Bolsonaro é assistido por médicos referência em todo o Brasil, do Hospital Albert Einstein, que indicaram a necessidade de uma cirurgia de 2 hérnias que ele tem, que foram descobertas, inclusive, depois dessa perícia, né, determinada pelo Alexandre de Moraes. Então o médico fala, olha, o Jair Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia de hérnia, que ele tem uma hérnia inguinal aqui na perna direita. Ao invés de autorizar a cirurgia, o Alexandre de Moraes simplesmente diz que, olha, não, vamos ver se é isso mesmo.
Nunca tinha visto um médico ser desautorizado dessa forma, na sua autoridade, no seu preparo e no seu diploma. Manda-se um perito para lá, alguém para fazer o exame de imagem dele, e constata que ele não só tem de verdade essa hérnia na perna direita, como também tem na mesma posição praticamente, na região pubiana aqui, esquerda. E qual o problema disso? Esse tipo de cirurgia que ele precisa fazer, eu não sou médico, mas vou tentar explicar. O que é uma hérnia? O intestino, ele vai pressionando alguma abertura que tem entre os músculos aqui na região pubiana, e se essa parte do intestino começar a avançar muito para fora, ela pode ficar estrangulada por essa fresta na musculatura dele, ou seja, pode estrangular o fluxo intestinal dele. E aí ele ser obrigado, aí sim, a fazer uma nova cirurgia muito mais grave, de abrir novamente todo o abdômen. Então, quando há uma indicação para que com urgência se faça cirurgia, para evitar que se chegue nesse ponto, porque na atual gravidade dessa hérnia, você consegue fazer uma cirurgia muito mais simples. Então, assim, eu não tenho como concluir diferente, a não ser que tem gente torcendo para que ele morra por alguma complicação sua de saúde, porque não tem nenhum sentido. Basta autorizar, com a pedido do médico dele, que se faça a cirurgia e depois ele volta para onde ele está ou vai para um lugar onde ele deveria estar, que é no mínimo uma domiciliar humanitária, como a gente tem dito. Então o estado de saúde dele hoje tem essa preocupação, e eu não estou nem falando da questão do refluxo, que é um outro problema que ele tem, e que o doutor Leandro Echenique já disse que também pode ser que precise fazer uma cirurgia, porque já tentaram de tudo para acabar com o refluxo dele, com os soluços, e eles não passam. Então tem que partir para alguma medida, alguma intervenção cirúrgica, e no momento adequado quem vai poder falar é o médico, né? Então assim, hoje preocupa isso, mas hoje, graças a Deus, quando eu estive com ele estava bem, estava sem soluço, estava bem humorado, inclusive como ele tem acesso à TV aberta, fez lá um elogio à entrevista, ao bate-papo que eu tive com o Ratinho no programa dele no SBT, e pediu que a família levasse uma camisa do Flamengo para ele assistir o jogo, a final aí do Mundial do Flamengo contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. Então assim, é a distração que ele tem, ele adora futebol. Então ele estava com um espírito bom hoje, com a cabeça muito boa hoje, isso pelo menos me deixa um pouquinho menos preocupado.